Graça e paz, abençoados e abençoadas. Hoje, 23 de março de 2023, estou aqui para lhes trazer mais uma palavra da graça de Deus, que nós chamamos de pérolas, porque é tão preciosa a palavra do Senhor, as verdades bíblicas, é tão precioso esse entendimento que nos é dado por meio da mente ativada, por meio do Espírito de Deus, que nos guia, que nos dirige, pois somos filhos. O apóstolo Paulo, ele diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. É o ministério do Espírito. Nós não podemos mais nos sujeitar aos preceitos dos homens. Viver como cegos guiados por cegos. Não podemos mais viver debaixo de rudimentos, praticando cerimoniais. Queridos, o apóstolo Paulo, ele fala, e o tema de hoje é: o véu está posto sobre o rosto dos religiosos. Um dia este véu estava sobre o meu rosto. Alguém hoje me perguntou: como pode você, depois de 46 anos, dentro de uma denominação evangélica, mudar completamente a sua visão, o seu entendimento? Você está certo disso? Como se dissesse, não lhe traz nenhum sentimento de culpa? Como você tem certeza de tudo isso que hoje você prega, você ensina, que você vive e que você pratica? O véu, quando ele está posto, nós não conseguimos enxergar aquilo que, na verdade, o Espírito Santo quer nos fazer ver. Então, aqui na Epístola de Paulo aos Coríntios, na segunda, no capítulo 3, a partir do versículo 5, ele começa dizendo: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Hoje, o meu entendimento vem de Deus, não vem da formação teológica que eu tive, não vem dos títulos que eu tive quando lá estava. Por eu ter sido professor dos professores, professor de escolas bíblicas, pregador, enfim, não vem de qualquer formação secular como algumas que eu tenho, mas vem de Deus. Paulo era um dos responsáveis pelo judaísmo. Talvez ninguém conhecesse mais da lei de Moisés do que ele, ao ponto dele se tornar um perseguidor. Mas o dia em que lhes foi aberto a mente, o entendimento, que ele teve um encontro com Cristo ressuscitado, ele passou a ser espiritual, não mais carnal, não mais viver como menino, na prática das obras da carne, viver a lei de Moisés, mas agora passou a ser adulto espiritual, alimentado com comidas sólidas, como hoje nós também estamos sendo alimentados. Ele diz: ele nos fez também capazes de ser ministro de uma nova aliança, não da lei, da letra,
mas o Espírito que vivifica. E se o ministério da morte, que era a lei, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por que viver dentro das sinagogas? Por que viver nesses lugares que são templos religiosos, que eles chamam de igreja, sob o comando de um homem que se diz ter uma autoridade espiritual, que tem títulos, que se coloca numa posição superior aos demais, vivendo debaixo dos seus preceitos, dos seus ensinamentos, assim como se vivia na lei de Moisés, o ministério do Espírito. Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. E se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece, o do Espírito. Portanto, tendo tal esperança, Paulo diz, eu me ouso de falar no que eu recebi, na revelação da glória de Deus, que Ele me deu, me separou, me escolheu, para que eu pregasse o evangelho da incircuncisão, a fim de que os gentios fossem alcançados. E não somos como Moisés, porque Moisés punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem a fim daquilo que desvanecia, mas os seus sentidos foram embotados, pois até hoje a leitura da antiga aliança permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente no Cristo ressuscitado, somente no Cristo ele é removido. E o Nazareno, ele disse, eu vim para cumprir a lei de Moisés. Eu vim para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele cumpriu toda a lei e disse, está tudo consumado. Foi abolida em quem? Nele toda a lei de Moisés. E por que continuar debaixo desses rudimentos, na prática de tudo quanto Cristo ressuscitado fez? Então Paulo aqui ele diz, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu será posto sobre o coração deles. Então o tema de hoje é, o véu está posto sobre o rosto dos religiosos. Os irmãos que saíram de lá, que foram salvos na mente, que têm um entendimento, que entendem o evangelho da graça de Deus, eles são muito criticados pelos nossos irmãos que ainda vivem no sistema religioso, quando dizem que o véu está posto sobre seu rosto, sobre seus rostos. Nós somos criticados por eles, eles nos criticam quando nós dizemos, olha, o véu está sobre o rosto de vocês.
por causa dos seus interesses, das suas conveniências, por causa da cegueira, por não permitir que sejam guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, mas preferem ter o homem sobre as suas vidas, ditando regras, normas, preceitos, para que cada um desses que lá estão possam cumprir. Lá nesses lugares, supostos líderes religiosos querem manter as pessoas subjugadas a eles. É isso que eles querem. Eu sou o seu pastor, você é minha ovelha. Eu sou o anjo da igreja. Eu sou o ungido de Deus. Ele quem me chamou, Ele quem me colocou aqui. É assim que eles se comportam, é assim que eles agem. E as pessoas, por não conhecer Deus, por não conhecer as Escrituras, acreditam em tudo quanto eles dizem. Então eles atam fardos pesados sobre essas pessoas, explorando-as em todos os sentidos. Todos que lá estão são explorados por esses líderes religiosos. As pessoas estão presas aos rudimentos, a preceitos, como já disse, fazendo tudo, como naquela brincadeira de criança nossa, tudo que o mestre mandar, faremos todos. É um evangelho de submissão aos homens. É esse o evangelho pregado por eles dentro desses lugares, onde essas pessoas vivem debaixo de uma suposta autoridade espiritual. Porque é assim que eles dizem. Eles usam texto fora de contexto, criando supostas doutrinas, a fim de subjugar os irmãos, os filhos de Deus que lá estão. Nos seus ensinos, eles dizem: obedecei os vossos pastores em tudo. Esse evangelho que eles ensinam aprisiona. Esse evangelho da religião não traz nenhuma liberdade no espírito, porque é dos homens, é dos conhecimentos de cada um deles, é o achismo, é aquilo que eles pensam, é a tradição, eu nasci aqui, vou morrer aqui. Não são humildes, capazes de rever conceitos. Como o Evangelho da Graça nos traz o Senhor e o Espírito, Ele que é único, que é soberano. No Evangelho da Graça, a primazia é somente do Senhor. Ele é o Senhor de todos. E é tudo em todos. E assim, nós que temos a mente ativada, que temos o entendimento, vamos crescendo a cada dia na graça e no conhecimento de Deus. Vamos triunfando, reinando e descansando no Senhor. A cada dia, nós vamos entendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque quem nos guia, quem nos dirige, quem nos orienta, quem está no comando é o Espírito Santo de Deus. Então esses supostos líderes, podemos chamar de poderosos chefões, porque eles nos fazem lembrar Faraó. Porque Faraó não queria a liberdade do povo de Deus. Não queria que o povo de Deus deixasse o Egito, que eles continuassem lá como escravos e sendo escravizados cada vez mais. Assim são esses homens. Eles não querem a liberdade dos filhos de Deus. Aí eles dizem: ó, é libertinagem. O Evangelho da Graça, ele diz que você pode fazer tudo quanto você quiser. O Evangelho da Graça não te põe regra. É assim que eles dizem, não te põe um freio. Eu já ouvi isso de pessoas, de dizerem: ah, então eu posso fazer o que eu quiser fazer. Então é fácil esse Evangelho da Graça de Deus. Eu falei: você pode fazer tudo quanto você quiser fazer. É problema teu.
é um direito teu. Mas saiba que tudo quanto o homem semear, isto ele ceifará. Você colherá na carne tudo aquilo que você fizer. Faça. Esses são os carnais que pensam assim, que agem assim. Mas os espirituais não, porque não vivem na prática das obras da carne. Eles são livres para adorar ao Pai. Eles são livres para cultuar Ele de forma racional. Essa é a liberdade. Eles entendem que são espirituais e não são mais carnais. Eles entendem que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. E que nós, enquanto aqui vivermos, estamos já assentados com Ele nas regiões celestiais. Então, assim como o Faraó não queria a liberdade do povo de Deus que havia se tornado escravos, e se eles fossem livres, quem iria trabalhar para os egípcios? Um povo livre pensa, raciocina. É assim que nós, da graça de Deus, somos, porque temos uma liberdade nele. Nós pensamos, nós raciocinamos. Mas os que estão lá aprisionados dentro desses lugares, nessas sinagogas, por estarem aprisionados, não pensam, não raciocinam. Lá são guiados por cegos, que têm os seus olhos fechados. O véu está sobre o rosto de cada um deles, e o véu não os deixa enxergar. O ministério lá ainda é de Moisés. Moisés é o marido da religião. É a lei. Quando se tem um entendimento, a lei de Deus, ela é escrita na mente, não mais em pedra, não mais em letras, mas no nosso entendimento, no nosso coração. Aqui está, assim, a lei de Deus. Esta lei de Deus que nós obedecemos. Conseguimos enxergar. Olhos abertos. Não vivemos mais debaixo dos ensinamentos e preceitos de homem algum. E nem tampouco somos mais aqueles que muitos de nós, da graça de Deus, fomos em outrora, com títulos que tínhamos, com posições que tínhamos. Nos vimos hoje numa posição de igualdade ao nosso irmão. Não temos mais título, não somos mestre, não somos pastores de quem quer que seja, não estamos aqui como guias de quem quer que seja. Somos todos um só no Senhor. Irmãos, amando cada vez mais uns aos outros. E assim nós vamos avançando cada dia mais, debaixo da orientação do Espírito Santo de Deus. Foi o que de melhor aconteceu conosco, que éramos de lá. Hoje somos livres. Não somos mais prisioneiros de ninguém, de denominação alguma, de sistema religioso nenhum. Somos livres, como pássaros a cantar, vivendo essa tão gloriosa liberdade no Espírito de Deus. Como é bom ser livre.
Não gosto nem de lembrar do tempos que fomos prisioneiros nas sinagogas. Hoje não temos nenhum sentimento de culpa do que quer que seja. Nada nos preocupa. Não temos nenhum sentimento, porque hoje nós estamos firmados no Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos dirige, é Ele quem nos guia. Portanto, Paulo escrevendo, ele diz no capítulo 3, versículo 1 de Colossenses: pensai nas coisas do alto, nas coisas de cima, e não nas coisas daqui da terra. Deixe os preceitos dos homens, deixem de ser guiados e dirigidos por eles. Permita que o Espírito Santo lhes tire o véu. Paulo disse, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o rosto. E assim, com o véu sobre o rosto, eles frequentam o templo dizendo que lá é a casa de Deus. Com o véu sobre o rosto, eles realizam e participam de cerimônias. Come pão e tomam suco dizendo que é o corpo e o sangue de Cristo. Impõe normas, regulamentos e regras sobre as pessoas, porque o véu está sobre os seus rostos. E assim, eles vão subjugando as pessoas dentro dessas sinagogas. Esta é a palavra, é a pérola da graça de Deus. Se você gostou de ouvir esta mensagem, divulgue e compartilhe. E você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Ajude a propagar, a divulgar o Evangelho da graça de Deus, para que os nossos irmãos que lá estão sejam livres, assim como um dia nós nos tornamos livres. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Não esquecendo que nós, da graça de Deus, amamos vocês.